que é o instinto de morte? A capacidade que o ser humano tem de exterminar a espécie. Então não é só de destruir, de matar, de se matar, mas de destruir a espécie. Vamos pensar nas duas grandes guerras. Freud, ele viveu durante a Primeira Guerra e ele morreu durante a Segunda Guerra, em 1939. Foi muito difícil para ele, ele precisou sair da Áustria, ele foi ajudado a sair de lá pela Marie Bonaparte. A Marie Bonaparte era uma amiga da família Freud. A Marie Bonaparte, ela tinha muitos recursos financeiros, ela investiu muito para tirar o Freud da Áustria. Antes do Freud sair da Áustria, a Anna Freud, quando era iminente a invasão dos nazistas, aonde eles estavam, Anna Freud propôs ao pai que a família deveria se suicidar. Ele resistiu a essa ideia e ele veio para a Inglaterra com a ajuda da amiga da Marie Bonaparte. Ele morreu de câncer na garganta. A morte do Freud foi uma eutanásia. Ele não queria mais viver de uma maneira onde ele não produzisse mais nada, não teria mais nada para oferecer. Ele dizia que só o cachorro dele aguentava ficar perto dele. É o exemplo da pulsão de morte colocada a serviço de um não sofrer mais, né? Isso é uma história que merece muito respeito da nossa parte, mas eu acho que ele foi muito corajoso. Como eu disse no vídeo Pulsão de Vida, o Freud usava o termo instinto de vida e instinto de morte, e foi a Melanie Klein que mudou para a pulsão de vida e pulsão de morte. O Freud só citou, e foi a Melanie Klein que observou a importância dessa força destrutiva dentro da criança já. Então, quando ela observava as crianças brincarem, ela via que as crianças atacavam. Tinha uma bonequinha que era a mãe, e o bonequinho, que era criança, atacava a mãe. Às vezes matava, tá? Mas é brinquedo, não tem problema. A criança brinca de uma maneira descomprometida, né? A criança não fica mal porque o bonequinho está atacando a bonequinha mãe. É um brinquedo. Então a Melanie Klein começou a acompanhar essas brincadeiras de ataque e depois tentar consertar e ficar triste depois porque a mãe morreu. A Melanie Klein começou a acompanhar essas brincadeiras e aí ela descobriu que o que dá a maior estrutura, o desenvolvimento da personalidade se apoia em encontrar maneiras de se lidar, de se administrar com as forças destrutivas que existem dentro do ser humano. O Freud dizia que o desenvolvimento do ser humano eram fases da sexualidade. Primeiro era a libido oral, o bebê leva tudo na boca. Depois era a libido fase esfinteriana, então é a fase de tirar a fralda, quando o bebê começa a controlar, não fazer as necessidades na roupa. E depois tem a fase genital, quando os jovens já estão preparados para terem relações sexuais e a jovem já pode ser mãe, já pode engravidar. Então, essas eram as 3 fases de desenvolvimento do ponto de vista freudiano. Do ponto de vista de Melanie Klein, ela se apoiou no desenvolvimento, como as pessoas passam a buscar e a encontrar maneiras diferentes de elaborar a sua destrutividade, a sua agressividade. No começo não tem controle nenhum, a criança ataca, a criança sente raiva. Veja bem, as mães podem até não perceber, ou não concordar, mas as crianças mordem o seio. E morder é uma forma de expressar agressividade. A agressividade presente dentro do ser humano faz com que nós busquemos maneiras cada vez melhores
de lidar, de controlar, de administrar essas forças destrutivas, agressivas, e é isso que marca o desenvolvimento do ser humano. Então, Melanie Klein abandonou essa parte que Freud propunha e ela propôs que a energia, a pulsão que faz a gente se desenvolver é a maneira de lidar com a agressividade da gente. Então tem fases muito bonitas, né? Até a reparação, quando a gente busca maneiras de consertar os danos, magoou, pede perdão, manda flores, manda um presente, né? Tudo isso é reparação. Amor, amar não dá trabalho. Apesar que Guimarães Rosa diz que amar é perigoso, amor não dá trabalho. Quando a gente ama e a gente está feliz, quer dizer, quando a gente ama e é amado, né? Porque quando a gente ama e não é amado, aí dá trabalho. Mas por quê? Porque aí a gente sente raiva de quem não ama a gente. Percebe como a raiva sempre entra, mesmo quando você está amando. Quando você ama e é amado, você está numa fase de contemplação, num estado de contemplação. Ele contribui para que a gente relaxe, para que a gente descontraia, administrar o estresse. Nesse sentido, contribui, mas não para que nós nos desenvolvamos, né? Para que nós nos acrescentemos. Então, amar e amor não dá trabalho. O que dá trabalho é sentir raiva. O que dá trabalho é você agredir, é você só pensar que você está com raiva de alguém porque aquele alguém não concordou com você, pensa de uma maneira diferente, sente de uma maneira diferente, e aí você tem que consertar os ataques que você fez com a tua raiva, porque sentiu raiva já atacou. Então tem que consertar, tem que administrar, tem que pedir desculpa, tem que encontrar muitas maneiras de consertar esse ataque. Então, para Melanie Klein, o que impulsiona o desenvolvimento do ser humano é você buscar as melhores maneiras, as maneiras mais apropriadas de administrar os seus impulsos agressivos e destrutivos. Seja, como eu já citei, um pedir perdão, ou mandar umas flores, ou lamentar, né? A atitude que você teve, até a busca pela ética. O que hoje nós mais queremos hoje em dia, se não relações com ética? Isso está sendo uma necessidade urgente. A gente quer ética nas relações. E isso está apoiado num buscar maneiras apropriadas de lidarmos com a nossa agressividade, a busca pela ética. Muita gente pode achar que eu não estou falando do assunto pulsão de morte. Só que eu não me desviei dele até agora. É que a gente não está acostumado a pensar como aquilo pode estar presente numa atitude construtiva. Se a gente falar de agressividade, existem 3 caminhos que a agressividade do ser humano percorre. Tem uma agressividade que é agressividade vital, que se você não tiver essa agressividade, esse tanto de agressividade, você não atravessa uma rua, você não dirige um carro, ou então praticar esporte. O que eram as Olimpíadas, né? Desde o tempo da Grécia, se acreditava que quanto mais o ser humano canalizar a energia, a agressividade dele para o esporte, menos possibilidade de guerra haveria. Então, para a gente perceber como até nas coisas bonitas e valiosas, a agressividade está por trás. Um jogo de futebol, haveria possibilidade dos homens, eles se degladiam por uma bola, né? É agressividade sublimada. E depois que acaba o jogo, trocam a camisa, quer dizer, a possibilidade de administração da agressividade de uma maneira boa, né? Tem a agressividade que é força vital. Tem a agressividade que é defesa. Então dizem, né?
O ataque é a melhor defesa. Nem sempre. Vem daí essa frase. Tem a agressividade, que é força de vida, tem a agressividade, que é defesa, e tem a agressividade, que é força destrutiva. Sempre haverá um tanto de agressividade dentro de cada pessoa que ela não é transformada nem em agressividade vital e nem agressividade de defesa. Ela é simplesmente destrutiva. E é essa agressividade que dá mais trabalho, é a agressividade mais impulsiva do ser humano. Se você ficou comigo até agora, fica mais um pouquinho. Esse assunto, eu sei que as pessoas não gostam de citar, mas é importante citar. Por quê? Como é que a gente pode vencer um inimigo se a gente não conhece? Hoje em dia, as pessoas estão habituadas a falar só do lado bonito da moeda do ser humano. Só que a gente tem que conhecer os dois lados da moeda. Para você administrar, para você ser feliz, o que é ser feliz? Ser feliz é só amar? Não, ser feliz é você se sentir pleno, no controle da tua pessoa inteira, do controle, aspas, do conhecimento. Porque quando a gente conhece, a gente pode controlar um pouco. Não fique se sentindo desconfortável por estar assistindo esse vídeo, por estar ouvindo falar de raiva, ouvindo falar de ódio. Ódio é uma raiva mais intensa. Ouvindo falar de ataques. Se não fossem os ataques, não haveria culpa. Se não houvesse sentimento de culpa, não haveria tantas coisas construídas para que o ser humano fique mais preservado na face da Terra. O que diferencia um ser humano do outro não é a qualidade, e sim a quantidade. Então, não venham dizer que você não tem raiva, você não sente inveja. O que diferencia o ser humano é a quantidade, não a qualidade. Nós somos iguais em termos de qualidade. Nós temos tudo um pouco de tudo. O que diferencia é a quantidade de uma coisa ou de outra que nós temos. Isso é que faz nós nos diferenciarmos, é que organiza a nossa personalidade. Os fatores genéticos, eles influenciam na quantidade de cada coisa que nós temos e na organização das coisas. Eu acho que fica claro, né? Isso que é a quantidade que diferencia um ser humano do outro, e não a qualidade. Por isso que eu falei que até um criminoso possui amor dentro dele, porque é a quantidade e a organização dos elementos internos, como estão organizados, que diferencia uma pessoa da outra. E nessa questão de quantidade, né? Eu fico pensando assim, como é bom isso? Como você poderia desenvolver a esperança, por exemplo? Eu sou uma pessoa sem esperança. Como é que você poderia desenvolver a esperança se você não tiver a esperança, mesmo que seja em germen? Então, isso da quantidade de nós possuirmos de tudo um pouco é muito bom, é muito importante. Essa é a esperança do ser humano. Se você ficou comigo até agora, gratidão por ter me acompanhado. Você é uma pessoa forte, porque eu falei de coisas que precisam de muita força pra gente olhar para dentro e ver que é assim, é verdade verdadeira. Deixe um comentário dizendo assim: é mais difícil para mim controlar a raiva nessa situação. Eu vou gostar muito de ler, eu leio todos os comentários e eu vou poder também encontrar uma maneira de responder alguma pergunta. Se for uma pergunta que eu puder responder num vídeo para outras pessoas saberem também, ou se for uma pergunta que eu precise talvez conversar com a pessoa em particular. Mas vai ser um prazer, tá bom? Até o próximo vídeo, beijo grande!